Gênero textual, resenha crítica, Rubem Alves, sobre política e jardinagem. Aqui que nós vamos começar o nosso exercício da produção da resenha. Resenha dissertativa argumentativa é a continuidade da videoaula crônica, da crônica de Rubem Alves sobre política e jardinagem. E há 3 elementos textuais que eu quero chamar a atenção de vocês, que deve ser levado em conta na crônica de Rubem Alves sobre política e jardinagem: intertextualidade, interdiscursividade e contexto de produção. A intertextualidade ela pode se dar de 2 formas: a intertextualidade explícita, como o mesmo nome já diz, é explícito, é claro, ou seja, o intertexto da superfície textual. Geralmente há uma citação da fonte original. Então se reconhece no texto porque há citação de nome, de data, localização. A pessoa, no caso, se for citando um autor, ele fica claro no texto porque é mencionado o nome. Olha o exemplo que eu tirei da própria crônica do Rubem Alves sobre política e jardinagem. Guimarães Rosa, questionado por Gunther Lorenz se ele se considerava político, respondeu, abre aspas, eu jamais poderia ser político com toda essa charlatanice da realidade. Ao contrário dos legítimos políticos, acredito no homem e lhe desejo um futuro. O político pensa apenas em minutos, sou escritor, penso em eternidades, eu penso na ressurreição do homem. Fecha aspas. Fechando aspas aqui. Então, quando eu percebo que eu tenho Guimarães Rosa e ainda tenho Gunther Lorenz, eu tenho aqui uma citação direta. A fonte está aqui. Isso é intertextualidade explícita. É intertextualidade implícita. Implícita significa aquilo que está escondido, não está claro. Eu tenho que ler e vai depender do meu nível de leitura, do nível da minha amplitude, cultural. Se você é uma pessoa que lê bastante, o seu repertório cultural ele é bastante diversificado, a possibilidade de você reconhecer o intertexto implícito é muito maior. E o intertexto não se encontra de imediato o intertexto aplicado. Ou seja, é necessário maior atenção do leitor, uma vez que não aparece citação do texto-fonte. Fica no implícito, você vai só reconhecer se você já ouviu, já leu em algum lugar. Ou já assistiu na televisão, alguém falou para você numa conversa, você lê num livro, numa revista, você sabe que você reconhece esse texto. E geralmente as pessoas sabem até de onde que tirou a leitura, mas pelo menos conseguem reconhecer. Exemplo, Deus não criou uma cidade, ele criou um jardim. Quem já leu a Bíblia sabe que está sendo referido aqui esse jardim é o jardim do Éden. É por isso que ele chama nossa atenção a relação a isso. Deus não criou uma cidade, ele criou um jardim. E essa citação não é uma citação clara, vai só reconhecer quem conhece a Bíblia, já leu, já ouviu falar, vai saber que é o jardim do Éden. Interdiscursividade é outro aspecto que eu quero que vocês estejam atentos, que é muito importante. É a reprodução de um discurso, uma visão de mundo, em textos diferentes. Por que eu chamei a atenção de vocês em relação a isso? Porque na crônica do Rubem Alves, no livro Conversas sobre Políticas, em todas as crônicas, por ser crônicas argumentativas, ele vai usar
do recurso da intertextualidade e ao momento que você passa a ler as crônicas, os textos, você começa a reconhecer diversos discursos na obra dele. Tomando aqui o primeiro conceito da interdiscursividade, que é a reprodução de um discurso, uma visão de mundo em textos diferentes, ok? A interdiscursividade pressupõe semelhança de ideias. Se as ideias são opostas, não há interdiscursividade, mas sim um embate ou divergência discursivas. O que seria isso, a interdiscursividade? É algo bem interessante e fácil de identificar. Por exemplo, você vai escutar a música do Gabriel Pensador, Brasil, 500 anos. E ao ler a crônica do Rubem Alves, até eu coloquei o exemplo aqui. Acabamos de celebrar 500 anos do descobrimento do Brasil. Ele também vai fazer a menção desse discurso. O discurso na música do Gabriel Pensador e na crônica do Rubem Alves não é algo assim que os dois produtores dos dois textos combinaram. É algo que provavelmente, dentro do contexto que eles estavam vendo, era algo recorrente da época. 500 anos do Brasil, é um marco da nossa história, metade do milênio, o que o Brasil conseguiu desenvolver até aqui. Então, todos nós, como brasileiros, de alguma forma, a gente faz uma reflexão se o nosso país está valendo a pena. E aqui outro aspecto, antes de a gente adentrar na discussão sobre o assunto, vamos ver outro conceito. Não necessariamente intencional. Quer dizer, o discurso, a interdiscursividade, ela não é intencional. Ela ocorre porque pode ocorrer devido a uma mesma visão de mundo que se dissemina nas sociedades. Às vezes no mesmo momento, na mesma época. Por exemplo, as músicas que geralmente faz muito sucesso em determinado período, todo mundo conhece aquela música. Isso não significa que todo mundo combinou que eu vou citar aquela música porque eu gosto da música. As pessoas ouviram e coincide que outras pessoas também ouviram e outras ouviram e todo mundo passa a conhecer. Seria mais ou menos essa a ideia da interdiscursividade. A interdiscursividade está em todo, por exemplo, se for política, está em várias bocas, mas necessariamente as pessoas combinaram a falar das mesmas coisas. Às vezes, na sua casa, você está falando sobre política, na outra casa, a gente nem imagina que seja, lá numa outra cidade, em outro estado, poderá estar falando do mesmo assunto. Por exemplo, houve a eleição agora da Argentina. Milei ganhou. Eu estava comentando sobre isso com minha família. Provavelmente outras pessoas no Brasil ou fora do Brasil, em algum outro lugar, está falando do mesmo assunto também. E aqui, voltando para o nosso texto, acabamos de celebrar 500 anos do descobrimento do Brasil. Descobridores, ao chegar, não encontraram um jardim, encontraram uma selva. Selva não é jardim, selvas são cruéis e insensíveis, diferente ao sofrimento e à morte. Uma selva é uma parte da natureza ainda não tocada pela mão do homem. Aquela selva poderia ter sido transformada num jardim. Não foi. Os que sobre ela agiram não eram jardineiros, mas lenhadores e madeireiros. Aqui nós podemos identificar, né, na crônica, né, um discurso da geografia. Aqui, discurso da geografia. Há um conceito da disciplina da geografia aqui. Por quê? Quem é que estuda sobre a transformação tocada pela mão do homem no espaço geográfico? É a geografia.
Então, ele lançou mão do discurso da geografia para poder fazer essa análise política e também histórica das condições em que o Brasil se encontra naquele momento que ele escreveu, né? Ele escreveu essa crônica, foi em maio de 2000. Provavelmente ele deve ter escrito essa crônica por descontentamento, que a gente vai ler, a gente vai perceber uma certa nostalgia, sofrimento, meio que angústia em relação à política do Brasil, os políticos do Brasil. Por isso até ele conclama os jovens para isso. O que eu quero chamar a atenção de vocês em termos de interdiscursividade? A interdiscursividade não é algo que é combinado. As pessoas falam das mesmas coisas sem estar ninguém combinado, como no intertexto. Por exemplo, no intertexto eu vou lá no livro, alguém falou e tomo aquela parte e escrevo, eu falo. Já a intertextualidade não pode coincidir. Tanto é que nós temos aqui, retomando, né, no segundo tópico do conceito, a interdiscursividade pressupõe semelhança de ideias. Se as ideias são opostas, não há interdiscursividade, mas sim embate, divergência discursiva. E mais abaixo, não necessariamente é intencional. Pode ocorrer devido a uma mesma visão de mundo que se dissemina na sociedade. Então, é uma coincidência de discurso. Classifica os domínios do discurso em científico, jornalístico, religioso, saúde, comercial, industrial, instrucional, jurídico, publicitário, lazer, interpessoal, ficcional, na área do discurso, linguística, comunicação, entre outros, inclusive da geografia que nós vimos aqui. Tem discurso aqui histórico, político e o que mais gritante aqui, o discurso da geografia para ele justificar as condições histórica, política do Brasil. Parque industrial. São 3.000 indústrias. Além das indústrias, nosso comércio é um dos mais fortes da região centro-oeste do estado de São Paulo. São 6.000 pontos comerciais. Proporcionalmente, nosso parque industrial cresceu mais do que o de Bauru nos últimos anos. Segundo o levantamento da Delegacia Regional Tributária de Bauru, a arrecadação de impostos gerados pelas indústrias de Jaú nos últimos 4 anos cresceu sem parar, enquanto que em todas as outras cidades da região, ela caiu. Estamos aqui na Cartonagem Pirâmides, uma empresa que fabrica embalagens e distribui para todo o Brasil. Ela fez uma parceria com a prefeitura e agora está construindo a sua segunda unidade, gerando novos empregos. E é para lá que a gente vai agora. Como você própria viu, fizemos essa indústria aqui porque ela não tem um espaço. Estamos no jeito de colocar pessoal algum lá. Então a gente vai gerar novos empregos aqui nessa empresa. E outros exemplos não faltam, como você pode conferir com o repórter Marcos Adriano. Nada como a livre associação de ideias. A biomecânica é outro bom exemplo de parceria com a prefeitura que gerou mais empregos. Agora, vamos ao repórter Ailton Medeiros. Aqui no 7º Distrito Industrial, no Jardim Orlando Neto, tem muita construção assim, ó, saindo do alicerce, outras como aquela, faltando pouco para cobrir, e indústrias prontas. São do setor de calçados, alimentação, metalurgia, setor gráfico e até joias. Sem dúvida nenhuma, a prefeitura tem todos esses incentivos para que os empresários possam, de uma maneira ampla, poder instalar as suas empresas e também gerar os empregos para o nosso município. E agora vamos ao repórter Edson Sobrinho. Aqui, no futuro 8º Distrito Industrial, será instalada uma das maiores fábricas de cerveja do interior do estado de São Paulo. Para crescer mais, Jaú precisa ainda de mais indústrias e mais comércio. Nossa cidade hoje está preparada para continuar recebendo novos investimentos industriais, graças à visão de futuro do prefeito Valdemar. Quando eu assumi a prefeitura em 1993,
eu encontrei vários problemas que precisavam ser resolvidos, problemas fundamentais. Por exemplo, a água. E nós resolvemos o problema da água. O outro grande problema era o habitacional. Não havia casas de aluguel em abundância. Os seus aluguéis eram muito caros. Com o projeto dos lotes urbanizados, resolveu de vez. Hoje o déficit habitacional em Jaú é de 3%, quando a média em todo o país é de 25%. Agora, se eu tiver a honra de governar essa cidade mais uma vez, qual é o grande problema que eu vou encontrar? É o desemprego. E o desemprego, eu quero contar uma história para vocês. A última vez que fui prefeito, a Kaiser decidiu instalar uma fábrica no centro do estado de São Paulo. Eu era o prefeito e eu entrei na briga. Na audiência que eu tive com a Kaiser, seus diretores me perguntaram: a sua cidade tem tantos milhões de litros d'água dia para me fornecer? Eu falei, não. A sua cidade tem as suas estradas duplicadas? Eu falei, não. A sua cidade tem hotel 5 estrelas? Eu falei, não. A sua cidade tem aeroporto? Eu falei, não. Então falaram, senhor prefeito, desculpe, mas a sua cidade não está preparada para receber a Kaiser. Mas se hoje alguma indústria quiser instalar em Jaú e me perguntar se tem água, eu vou dizer que tem água abundantemente. Se as suas estradas, se as nossas estradas são duplicadas, se estão sendo duplicadas. Se tem hotel para receber empresários, temos sim. Então resta o problema do aeroporto que nós vamos solucionar. Então hoje nós temos a infraestrutura necessária para receber qualquer indústria. Então vamos à luta. Você tem candidato a prefeito? Tenho, Valdemar Bauab. Por que Valdemar? Porque ele é muito bom, ele é muito honesto. Quando ele foi prefeito, ele sempre fez tudo para ajudar os pobres, por que não ele agora? É ele mesmo. Fala o nome completo da senhora e profissão. Chamo Neuza Mariano. Sou doméstica. Do lar, né? É isso. O senhor tem candidato a prefeito? Tenho. Valdemar Bauab. Por que o senhor vota no Valdemar? Porque é o melhor. Valdemar para Jaú foi. Ele deu 6 mil lotes para a turma, desde o Lago Silvério, fez a prefeitura, fez a rodoviária, ele abriu o Jaú. É o melhor, tem que votar nele. Com relação aos outros candidatos, o senhor que mora tanto tempo aqui, o que foi feito? O que o senhor vê? 10 anos parado. Ele era o novo. Pouco se sabia dele. Não ter experiência parecia uma virtude. Ele pregava a modernidade e a mudança. Ele sempre escondeu quem estava por trás dele. Deu no que deu. A gente está ouvindo falar, e ainda vai ouvir falar muito ao longo desta campanha, que o outro candidato representa mudança. Eu pergunto, que mudança é essa? Por que essa mudança se as coisas vão bem? Vocês sabem que realizamos obras muito importantes e fundamentais para Jaú. Todas elas serão mostradas nos nossos programas. Muda-se quando a prefeitura vai mal, quando não se realizam obras, quando há corrupção. E vocês sabem que nós acabamos com a corrupção na prefeitura. O outro candidato é apoiado pelos ex-prefeitos do PMDB. Na verdade, ele representa o velho grupo de sempre, só que de fachada nova. Da minha parte, o que eu quero dizer para vocês é que nós não propomos só mudança. A nossa luta, minha e do Valdemar, é realmente para transformar Jaú. E se o povo de Jaú quiser continuar esta grande obra de transformação que nós iniciamos, só tem um caminho. E o caminho, vocês sabem, é o Valdemar. Valdemar, com ele Jaú vai pra frente. Com garra, esperança, trabalho e dedicação. Jaú hoje é o grande progresso da região.
vereador Parada. Você já me conhece, sou o Zé Linguiça. Vou lutar para a melhoria no seu bairro, principalmente Jardim América, Pires de Campos, Jardim Paulista e Itamaraty. Vamos trabalhar junto para conseguir uma creche e um centro de lazer. Na hora de votar, não tenha preguiça. Para vereador, vote Zé Linguiça, número 14604. Meus amigos e minhas amigas, eu sou o pastor Ismael, pastor da Assembleia de Deus em Potunduva e também da Nova Gaúcha. Nos governos Valdemar Bauab e Paulo Sérgio, comandamos o serviço de água e esgoto de Potunduva e acabamos com a falta de água em nosso bairro. Também acabamos com o problema de esgoto a céu aberto, que era muito sério. Hoje também contamos com escritório, viaturas e funcionários permanentes. Meu nome é Pastor Ismael, número 70670, com Valdemar e Cassoli. Eleitor, meu nome é Miriam Cláudia Griso Serignoli. Sou advogada e candidata a vereadora pelo Partido Verde. Lutarei em prol da cidadania e para isso conto com o seu voto. Meu número é 43678. Sou Ditão. Trabalharei em prol do sistema médico preventivo. Vote certo. Vote Ditão. Número 43655. É preciso compreender a cidade como um conjunto de questões sociais e ambientais. Precisamos dar um basta na imoralidade, na hipocrisia e na incompetência da administração pública. Eu sou Maurício Murga, do Partido Verde, número 43633, por você. Oi, sou o Chico. Que favoreça a nossa comunidade. Conto com seu voto e o da sua família para que nossos sonhos tornem-se uma realidade. Eu sou o mestre Marcial, 23600, estou em defesa da comunidade e conto com você no dia 1º de outubro. Está quase pronta. A Associação dos Catadores de Papel, um sonho considerado impossível, já é uma realidade. Está gerando empregos e melhorando a renda de muitas famílias. Os moradores do Jardim Sempre Verde já não vivem com medo das cheias que assolavam o bairro. Finalmente a luz chegou na Chácara Nunes e a realidade das famílias é bem diferente. Fui a porta-voz dos professores municipais junto à Secretaria de Educação para fazer valer as reivindicações de nossos mestres. Como primeira secretária da Câmara, participei diretamente no repasse de verbas do município a várias entidades sociais. Lembra de mim? Quero fazer muito mais por Jaú. Alzirinha, 15633. Advogado e contabilista, professor de contabilidade na Academia Horácio Berlink. Trabalhei como chefe de gabinete do prefeito Jarbas Faraco. Vereador pela primeira vez em 72, sendo reeleito em 82, 88 e 96. Presidi a Câmara no biênio 85-86. Líder da bancada do PMDB e dos prefeitos Celso Pacheco e Griso. Atual líder do PMDB. Trabalhei na conquista de inúmeros benefícios para o funcionalismo público municipal. Construção do PAS no Jardim Itamaraty e creche da Vila Maria. Fornecimento gratuito de plantas para moradias econômicas com até 70 metros quadrados, com isenção das taxas de ligação de água e esgoto e também do IPTU por um ano. Trabalhei e consegui asfalto e recapeamento de ruas, construção de creches, reformas de praças e parques infantis e iluminação pública. Consegui livrar o contribuinte da taxa de iluminação pública TIP, que era ilegalmente cobrada de todos os consumidores na conta de luz. Criação do Conselho Municipal de Acompanhamento das Verbas do Fundef para a maior valorização do magistério. Minhas metas: revisão das taxas de fiscalização sanitária, indústria de remédio para colocar à disposição da população, remédio mais barato e dar mais empregos. Creche no distrito de Potunduva, no bairro da Olaria. 15688, Mantelli sempre trabalhando por Jaú. Para vereador Parada. Você já me...
Antigamente, os garotos saíam para paquerar. Depois, passaram a... Você deveria respeitar alguém que lutou a vida inteira pela nossa cidade. Francamente, eu não esperava isso de você. Mais do que ninguém, você deveria me respeitar. Se não for por mim, pelo seu pai, pela sua família, mas por todos os pais de Jaú. Até porque eu tenho idade para ser seu pai. Vamos elevar o nível da campanha. Apresente suas propostas de trabalho e vamos deixar que a população escolha quem tem mais condições de manter Jaú no ritmo do crescimento. Seja respeitoso e debata só no campo das ideias, sem agressões e ataques. E olha, João, eu quero dizer para você, enquanto eu estiver vivo, estarei lutando por Jaú, como sempre fiz a minha vida toda. Lutando por uma Jaú onde todos têm as mesmas oportunidades. Lutando para que Jaú seja uma cidade cada vez mais humana. Paulo, você é leitor aqui em Jaú? Sim. Tem assistido o programa eleitoral da televisão? Todos os dias. Você tem percebido que o candidato João Sanzov tem atacado o Valdemar, dizendo que ele é velho? Sim. O que você acha disso? Eu não acho legal. Primeiro, que velhice não é defeito. E segundo, que eu nunca ouvi falar dele. Que foi vice-prefeito de Jaú e... Não que não fez nada, mas vice-prefeito. E a gente tem que entender que em time que está ganhando, a gente não mexe, não é? Eu acho ele um candidato sem experiência e o Valdemar tem mais experiência que ele. E o Valdemar vai trazer muitas coisas para Jaú. Vai continuar dando sequência no trabalho do Paulo Sérgio. Em velhice não quer dizer nada e para mim cabelo branco é experiência. Se João Sanzov eu não conheço ele, eu não sei nem de quem se trata, enquanto o Valdemar eu conheço, eu moro aqui, eu sei as coisas que ele vem fazendo por Jaú e os planos que ele tem pela cidade, né? Você tem assistido o programa eleitoral? Sim, tenho todos os dias. O que você acha desse candidato novo aí que está pregando a mudança, o Sanzov? Eu acho que ele é um candidato sem experiência e por trás dele há muitos candidatos que não fizeram nada por Jaú. Então, por isso, o meu voto é Valdemar Bauab, porque ele é um candidato experiente e está prometendo muito por Jaú e eu sei que ele vai cumprir. No último programa do candidato João Sanzov, ele fez uma série de promessas para, segundo suas próprias palavras, resolver o problema do emprego em Jaú. Só não falou como. Quando falou, demonstrou desconhecer nossa realidade. Por exemplo, ele disse que vai colocar outdoor nas estradas e lançar panfletos para atrair empresários. Veja o que ele falou. Várias cidades conseguiram trazer indústrias e divulgar as suas empresas, porque fizeram outdoor nas estradas, fizeram folhetos de propaganda, catálogos e uma série de peças de divulgação. Quero assumir um compromisso com você, que hoje se encontra inseguro na fila do desemprego. Ora, Jaú é coisa séria. Se fosse assim, qualquer cidade estaria cheia de indústrias. Vamos falar a verdade. Fazer promessas é fácil. O difícil é fazer coisas concretas. Além disso, ele disse que vai incentivar as empresas, mas não disse como. Colocou pessoas criticando a prefeitura por não dar incentivo às empresas, mas ao mesmo tempo anunciou que vai se instalar em Jaú uma nova indústria de bebidas. Exatamente, João Sanzov. Vai se instalar uma grande cervejaria em Jaú. E sabe quem doou o terreno? Fui eu, o prefeito que incentiva as empresas. Nós estamos incentivando as empresas sem privilegiar alguns empresários, como talvez pudesse ser o desejo deles. A cervejaria está se instalando em Jaú e eu estou doando o terreno, assim como para várias outras empresas que estão se instalando em Jaú. Então a prefeitura está sim incentivando a instalação de novas empresas. Estamos trabalhando para resolver a questão do emprego e não vivendo de promessas ou nos apropriando de ideias alheias, como faz o outro candidato. Ele foi oportunista ao anunciar que a cervejaria Gold Star vai se instalar em Jaú, como se ele tivesse alguma coisa a ver com isso. Ele não agiu corretamente. Tentou se aproveitar, tirar proveito eleitoral de uma iniciativa de uma outra família jauense que eu, como prefeito, incentivei. Veja com o nosso repórter o local onde a Gold... Terceiro ponto.
o contexto de produção que nós vamos trabalhar agora. Dando continuidade, primeiro nós vimos intertextualidade, interdiscursividade. O que é o contexto de produção? Existe o contexto histórico, o contexto social, o contexto linguístico, extralinguístico. Agora, o que nos interessa é o contexto de produção. Quais foram os fatores, né? Nós vamos desenvolver aqui a análise da crônica de tentar perceber o que levou, né? O que motivou, né? Nós vamos ter que ler entre linhas, ou seja, de forma, na forma da inferência, a gente vai usar as inferências para poder conseguir entender qual foi o objetivo do autor, no caso, cronista, escrever essa crônica para o jovem. Contexto de produção. A realidade na qual o autor está inserido, assim como a realidade do leitor. Olha, do autor e do leitor. Vai de encontro os dois. O lugar onde o texto foi produzido e onde o texto será lido. São alguns dos aspectos que definem o contexto de produção. Porque quando a pessoa lê, ela vai acionar na mente dela aquele repertório cultural que eu falei anteriormente e vai de encontro com aquilo que o escritor escreveu. Aí soma-se as duas coisas, aí vai produzir significado e vai ressignificar esse texto e você vai passar a entender o que o autor quis dizer. A finalidade da mensagem e o total conhecimento do leitor são também fatores importantes que formam texto como contexto de produção. A finalidade da mensagem, o total conhecimento do leitor são também fatores importantes. Porque qual é a finalidade da mensagem? Quem escreve, escreve com intenção de. E quem lê, com o conhecimento que ele tem, ele também está explorando, ele também tem expectativa em relação ao texto, somando os dois, aí produz, então, uma leitura profunda. Aqui do lado direito, vocês vão ver aqui, Folha de São Paulo, opinião. São Paulo, sexta-feira, 19 de maio de 2000. Que o Rubem Alves publica nessa data sobre política e jardinagem. E ele traz uma epígrafe. Escrevo para você, jovem, para seduzir a vocação política. Talvez haja um jardineiro adormecido dentro de você. Como nós já estudamos, né, na videoaula lá, crônica sobre política e jardinagem, do Rubem Alves, eu falei sobre a questão da simbologia do jardineiro. O jardineiro é um bom político. Então, guarde sempre essa informação. O jardineiro por vocação é um bom político. O jardineiro por profissão é um mau político. Anos de história, 500 anos de experiência, 500 anos de batalha, derrotas e vitórias.
preciso sonhar. O poema Canção do Gabriel Pensador traz uma reflexão sobre os 500 anos do Brasil, assim como a crônica do Rubem Alves, sobre política de jardinagem. Produz um parágrafo com mínimo 6 linhas e máximo 8, fazendo uma comparação do discurso histórico político entre o poema Canção e a crônica, porque vocês vão perceber, como nós dissemos anteriormente, que há uma interdiscursividade entre os dois textos, sem que um combinasse com o outro. Já sabemos que a interdiscursividade são ideias semelhantes que estão recorrentes, tá? Acontecendo às vezes em um determinado momento em uma sociedade. Vamos então ao texto, poema, canção. Brasil 500 anos. O que o autor nos chama a atenção? Ele começa com 500 anos de vida, 500 anos de sobrevivência, 500 anos de história, 500 anos de experiência, 500 anos de batalhas, derrotas e vitórias, desordem e progresso, fracasso e sucesso, dor e alegria, tristeza e paixão, 500 anos de trabalho, obra ainda está em construção. A luta continua, a vida continua, apesar do sangue que escorre, o guerreiro não se cansa e acredita na mudança, porque a esperança é a última que morre. Vemos claramente aqui um discurso histórico. Discurso histórico. Bem claro, né? Fala de 500 anos, anos remete a quê? 500 anos a tempo, 500 anos de experiência, de sobrevivência, da própria história, 500 anos de experiência, 500 anos de batalha. Então, o discurso histórico aqui é muito claro. E se for observar no texto da crônica também, descobrimento dos 500 anos, né, do Brasil, então é muito claro também o discurso histórico. Eu odeio tudo isso, mas eu tenho que saber, que eu leio no jornal, eu vejo na TV. Eu odeio tudo isso, mas eu tenho que vencer porque eu tenho um compromisso com a vida com você. O que eu vejo no jornal não me deixa feliz, mas não mudo de canal, não mudo de país. Que, apesar de todos os sofrimentos, ele ainda continua acreditando no país. Tenho medo, porque o medo está no ar, mas ainda é cedo para deixar tudo para lá. Não adianta ficar à toa. Então, o que a gente percebe aqui, que tudo fica por conta do leitor. O que eu odeio tudo isso, mas eu tenho que saber o que eu leio no jornal e vejo na TV. O que nós vemos na TV todos os dias? Que tipo de notícias? Né? Quando ele fala, eu li no jornal, vejo na TV, provavelmente estava fazendo referência às notícias que a gente recebe todos os dias sobre violência, política, economia, a desigualdade, sobre a desigualdade sociais, igualdade social. Tudo isso te vê pelo jornal e pela TV. Ainda hoje, lembra-se que o contexto do quando ele escreveu é há mais de 20 anos atrás e parece tão atual. Segue aqui o texto que ele diz aqui em cima, do lado direito, só esperando para ouvir notícia boa. Ele puxa a nossa orelha. O que se planta é o que se colhe. Se a gente ficar em casa sem fazer nada, não vai acontecer nada. O futuro é um presente que a gente mesmo escolhe. Também não só funciona a gente pensar, eu vou participar dos pleitos eleitorais para a gente mudar de governo. Não é o suficiente. A gente tem que fazer por onde, a gente tem que pôr mão na massa. Né? A gente tem que lutar pelo nosso país, senão, quem é que vai fazer, senão o
o povo. A semente já está no nosso chão, agora é só regar com a mente e o coração. A transformação da revolta em amor. Geralmente quem quer mudança anda revoltado, né? Faz a água virar vinho. Olha aqui uma intertextualidade implícita. Quem conhece os evangelhos sabe que o primeiro milagre que Cristo fez foi transformar água em vinho. E espinho virar flor também é algo que tem que ser um milagre. Então, o que tem que acontecer na nossa vida como cidadão para melhorar as coisas? Ele está até um tanto pessimista, né? Só um milagre. Então, o que ele estava vendo na época não tinha boas perspectivas. Aí tem um refrão, que eu não vou repetir, que nós já lemos. Aliás, vou ler de novo, porque eu acho que eu não li. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que tudo isso é em vão? Será que vamos vencer? Aqui está o refrão. Então, o refrão convida, né? São perguntas que precisam de respostas. Não adianta ficar aqui à toa, só esperando para ouvir notícia boa. Muitos de nós somos assim, os outros vão fazer e eu vou continuar aqui, tá tudo bem, tá ótimo. E nas coisas não são assim. A gente tem que arregaçar as mãos e lutar pela vida. O que se planta é o que se colhe, porque se a pessoa não vai à luta, não tem como colher. O futuro é um presente que a gente mesmo que escolhe. Aí podemos pensar na questão das eleições. A semente está no chão. Agora é só regar com a mente e o coração a transformação da revolta em amor. A transformação. Aí ele repete de novo. E aí ele fecha dizendo: nem todos sonharam, conseguiram. Mas para conseguir é preciso sonhar. Quer dizer, aquilo que se esperava, né? Quem lê a história do Brasil no processo da redemocratização do país, com a saída do regime militar, com a entrada da democracia, o voto, a escolha do candidato pelo voto do cidadão e todas essas coisas que a gente já sabe, e ao longo desse processo até o dia de hoje, quantos anos que nós estamos em processo de redemocratização, o que mudou? Essa música tem 20 e poucos anos. E olhando para o texto, leia os 2 fragmentos. Primeiro, o pensamento político platônico, influência da religiosidade grega e o legado para a história política. E 2, sobre política e jardinagem, na crônica de Rubem Alves, há uma relação intertextual entre os 2 fragmentos, em que a ideia fundamental é a política. Você já tem essa informação. Aponte as características do pensamento de Platão no trecho 2 da crônica, na crônica, melhor dizendo, do Rubem Alves. Então, vocês vão produzir um parágrafo de 6 a 8 linhas, fazendo essa relação entre esses 2 pensamentos. Vocês vão perceber lá na frente, quando nós formos fazer a retomada da leitura da crônica, que todo o texto, né, toda a crônica, ela é construída por argumentos de comparação, né, por analogia. O tempo todo ele faz analogias, ok? Então, vocês vão produzir um parágrafo com 6 a 8 linhas, fazendo o quê? Fazendo uma relação,
uma comparação entre os intertextos. Vocês vão fazer essa comparação fazendo comentários, vocês vão fundamentar e fazer essa produção desse parágrafo. No fragmento 1, nós vamos conhecer um pouquinho do pensamento de Platão, que é importante. Nós temos aqui, sem sombra de dúvida, podemos afirmar que está na filosofia platônica, assim como na aristotélica, os alicerces dos mais diversos pensamentos políticos que foram construídos na história do Ocidente, seja antiga, medieval, moderna ou contemporânea. Gostaria de chamar a atenção de vocês. Existe um livro, né, chamado, uma obra melhor, República. E quem escreveu esse livro foi Platão. É interessante, quem tiver curiosidade, pesquisar pelo menos o resumo para entender o que ele traz nesse livro, nessa obra, República de Platão. E também não vou deixar de mencionar Aristóteles. Nós já vimos ele em outro momento, quando estávamos estudando, quando se estuda literatura, nós trabalhamos com as concepções literárias dos gêneros literários, né? Gêneros literários, segundo o pensamento de Aristóteles. Gêneros literários. Olha quanto esses filósofos estão presentes no nosso dia, nossa cultura. É principalmente Platão, vamos circular aqui para marcar. Encontramos o embrião de diversas correntes ideológicas que foram disseminadas por excêntricos líderes e pensadores políticos que ajudaram a construir a história política. Em Platão, beberam e bebem, ou seja, uma coisa ainda atual. Por exemplo, pensadores conservadores, aristocratas, parlamentaristas, comunistas, socialistas, democratas, nazistas, evolucionistas, nacionalistas e feministas. Vou chamar a atenção um pouquinho da feminista. Nesse caso do feminismo, o que a gente pode pensar? As bandeiras, né, do empoderamento feminino surge com Simone. Beauvoir. O que nós vemos hoje, por exemplo, a bandeira da mulher ter espaço na sociedade, segundo as bandeiras feministas, ela é dona do corpo, ela tem o direito de decidir sobre se vai abortar ou não, não é uma coisa atual, é uma coisa antiga. Na Grécia, por exemplo, as moças, as meninas, até 20 anos podiam ter filhos. Se caso engravidasse, era normal, né? Ela tinha que abortar. Então, provavelmente, as bandeiras que hoje é levantada, ela tem, né? Ela é fundamentada segundo o pensamento grego. E vem de encontro com o pensamento da maioria, ainda que são conservadores, que é o pensamento judaico-cristão, que segundo a Bíblia não pode se matar. Não pode matar ninguém. Nem um bebê, nem alguém adulto. Então, a gente percebe aí que a gente se pergunta, onde que vem isso? A gente acha que é algo novo, essa bandeira, por exemplo, da mulher empoderada. Sim, mas a questão do aborto é antiga. E também, se for pesquisar, a mulher lá na Grécia
principalmente ateniense, ela não tinha vida pública. Mas, mesmo assim, o pensamento grego conseguiu dar algumas bases para a sociedade moderna reivindicar algumas bandeiras que nós conhecemos hoje, ou seja, também correntes ideológicas, sociológicas, filosóficas, todos os ismos, né, que nós conhecemos também, os istas que nós conhecemos, como comunista, comunismo, socialismo. Se a gente formos pesquisar, a gente vai descobrir que tem muito do pensamento grego. O que tem a ver tudo isso com Rubem Alves? O que Rubem Alves tem com Platão? Ele toma a parte que lhe interessa, né? Quando ele faz referência à questão da sociedade que ele sonhava e ele comungava com a ideia de Platão. Segundo Platão, ele sonhava com uma sociedade que é a corrupção, a pobreza, a tirania e a guerra não reinassem. Ele queria paz, tranquilidade. E para que essa meta se tornasse realizável, seria necessário, primeiramente, encontrar um bom rei. Vamos ver lá, bom jardineiro, que aceitasse fazer o seguinte experimento com o seu povo: mandar embora os adultos. Olha aqui. Pois estavam com as ideias corrompidas, estavam corruptos, exceto que fossem úteis para ensinar a nova ideologia aos mais novos. Então, devemos lembrar que o Rubem Alves ele começa justamente essa crônica dizendo: escrevo para você jovem. Então a expectativa, a esperança dele dos jovens para mudar alguma coisa, ele não tirou dele. Ele tirou segundo o pensamento de Platão. Tanto é que ele diz assim: é uma vocação tão feliz que Platão sugeriu que os políticos não precisavam, né, ou não precisam possuir nada, basta-lhes um grande jardim para todos. É interessante a analogia que ele faz, né? Ele bebe da fonte grega, depois ele vai na Bíblia, ele faz essa busca nessas duas ideias, né? Tanto lá da Grécia como no judaico-cristão, e ele consegue fazer isso muito bem. É bem interessante. Tudo ele faz por analogia. Seria indigno que o jardineiro tivesse um espaço privilegiado, melhor e diferente do espaço ocupado por todos. Conheço muitos políticos por vocação. Sua vida continua a ser um motivo de esperança. Ou seja, o mesmo pensamento de Platão, ele também comungava com a mesma ideia. No caso, a esperança no mais novo, porque não estava com as ideias, né, os mais novos não estão com ideias corrompidas. Então, percebe-se claramente a questão da intertextualidade entre as duas ideias. Ok. Aqui nós temos o contexto político do governo Fernando Henrique, do período do primeiro e segundo mandato, que vai coincidir com a publicação da obra, da crônica de Rubem Alves sobre política jardinária do ano 2000. Então, para nós entendermos o descontentamento dele e para chamar o jovem para a política, nós temos que ler e entender esse período histórico. Vamos aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão apontar os pontos positivos e negativos do governo Fernando Henrique. Sendo favorecido pelo sucesso do Plano Real, a FHC lançou-se como candidato à presidência da República e foi eleito no primeiro turno.
com 34 milhões de votos, correspondendo ao total aproximadamente 55% dos votos válidos. O segundo colocado foi Lula, que recebeu menos da metade dos votos totais recebidos por FHC. FHC foi empossado presidente em 1º de janeiro de 95. E seu governo foi marcado pelas iniciativas de garantir a estabilização dos preços e a recuperação econômica. O governo do FHC realizou aumento de impostos, cortes nos gastos públicos, procurou encher os cofres públicos com dinheiro oriundo de privatização de empresas estatais, como arrecadou 80 bilhões de dólares. Vale lembrar que a Vale do Rio Doce, que foi privatizada nessa época, Vale do Rio Doce, é o nome de uma grande empresa produtora de ferro no Brasil. Foi vendido por esse governo, Fernando Henrique Cardoso. O governo da FHC também ficou marcado por procurar promover uma integração regional pelo Mercosul e garantiu alguns valores praticados pelo Brasil que se refere à política externa, o pacifismo e não a intervenção. A FHC tentou garantir uma vaga permanente para o Brasil no Conselho da Segurança da ONU, criou alguns programas sociais, destaque para Bolsa Escola, Auxílio Gás e Bolsa Alimentação. Fernando Henrique Cardoso acabou fracassando ao tentar realizar a desvalorização controlada do real. A desvalorização saiu do controle e o risco de desestabilização econômica acabou voltando ao Brasil, fazendo com que a popularidade do presidente caísse bastante. No segundo turno, as críticas do FHC iam consistentemente ao fato de que o custo de vida, a desestabilização econômica, com certeza, trouxe um alto custo de vida, e as condições dos mais pobres estavam cada vez piorando. Esse segundo mandato só foi possível por conta de uma emenda constitucional que permitiu que ele disputasse a segunda eleição. Ele acabou ganhando com 36 milhões de votos, correspondendo a 53% dos votos válidos. A queda da popularidade da FHC foi reforçada com a crise do apagão, uma crise hídrica que resultou em uma profunda crise energética. A crise do apagão foi resultado da má gestão do setor público energético, aliás, setor energético do país. Resultando em racionamento de energia severo, os impactos do apagão foram sentidos no PIB e nos cofres públicos, ou seja, mais problemas, sem dinheiro, sem arrecadação, não tem como sustentar o país. O enfraquecimento do PSDB, na virada do milênio, foi perceptível ao ponto do maior adversário, o PT, ter conquistado o número de prefeituras no país em 2000. Em 2002, a FHC não conseguiu fazer que seu sucessor fosse eleito, e com isso Lula foi eleito no segundo turno com mais de 50 milhões de votos, correspondendo a 61% dos válidos. Isso aqui, a fonte é Brasil Escola, e é interessante que vocês, que não sabem mais desse assunto, vocês pesquisam. E na sequência vai ter alguns vídeos que vocês vão assistir e peço que vocês façam uma reflexão como cidadãos, melhor dizendo, a respeito da política. Porque essa crônica, o que ela vai trazer para nós é justamente isso, uma reflexão do que é o ser cidadão político participante, não apenas o que só observa. Crônica argumentativa. Nós, na sequência, vamos ler mais uma vez a crônica, apontando alguns aspectos para que vocês tenham condições de produzir a resenha. A crônica argumentativa, também é chamada dissertativa, o autor defende algum ponto de vista. A gente percebe o tempo todo ele fazendo isso quando ele apresenta suas analogias. O jardineiro profissional e o jardineiro por vocação. Utiliza argumentos para justificá-los.
Mais diferente, o artigo opinião, o autor não tenta convencer o leitor. Embora que ele apresente a argumentação, a comparação, tudo que ele produz, ele apenas leva o leitor a refletir. Ou seja, ele não obriga nenhum jovem a segui-lo, ele apenas faz uma provocação, né? Faz você pensar. Aí eu trouxe aqui para vocês o que é argumentação por comparação, também chamada de argumento por analogia. É aquela que se estabelece em relação de semelhança ou diferença entre tese defendida e algum tipo dado a fim de comprovar o seu ponto de vista. É o que ele faz o tempo todo. Ele compara o jardineiro por vocação com o jardineiro profissional. Ele apresenta no começo a tese dizendo que a política ela é nobre, mais à frente ele diz que a política é vil. Então, todo o tempo ele construiu a crônica a partir de comparações e para que o leitor chegue a uma conclusão. Ô, gente, o que vocês sabem do mensalão? Quem quer saber de mensalão? A gente tá falando de Juca 15 dias. Não, é sério, eu preciso saber. O que vocês sabem de política? Nada, tchau. Ian? O que você sabe de política, Ian? João? O que você acha de política? Os pontos marcantes do governo de Fernando Henrique foram a criação do Bolsa Escola, as privatizações das empresas estatais e a manutenção do Plano Real. Olha, que me recordo do pleito de 2001, o Lula já não tinha tanta rejeição, o país estava cansado do modelo tucano de governo, aspirava mudanças e o Lula representava essas esperanças. Eu acho que o Lula, no geral, ele atendeu as classes mais desfavorecidas. Não sei ao certo julgar se foi um bom mandato ou não. Agora, o que ficou bem chato no fim desses 8 anos foi a questão do mensalão e todos os escândalos que até hoje acontecem que envolvem o nome do PT. E acho que isso é bastante negativo. Aqui nós já temos o texto, né? Sobre política de jardinagem. Escrevo para você, jovem. Olha aqui. Na epígrafe a gente vê bem aqui. Ó. Escrevo para você, jovem. Você, jovem. Para seduzi-lo à vocação política. Talvez haja um jardineiro adormecido dentro de você. De todas as vocações, a política é a mais nobre. Aqui a primeira tese dele é essa. Vocação do latim, que é do vocário, que diz chamado, vocação, chamado interior de amor, chamado de amor por fazer. No lugar desse fazer, o vocacionado quer fazer amor com o mundo. Psicologia do diamante, faria mesmo que não ganhasse nada. Aqui ele lança a mão de um discurso linguístico, quando ele menciona que a palavra vocação veio do vocare, do latim, que na verdade quer dizer chamado, é quase uma missão. Vocação é um chamado interior, chamado de amor por um fazer. No lugar de fazer, o vocacionado quer fazer amor com o mundo. Quer dizer, depois que ele se sente atraído, né, e seduzido, ele quer fazer amor. Esse fazer amor
a gente faz uma analogia aqui com o que ele diz. Psicologia de amante faria, mesmo que não ganhasse nada. O que isso quer dizer? O amante faria, mesmo sem ganhar nada. Porque, ao contrário do amante, o prostituto, a prostituta, né? Quem prostitui, o prostituto ou a prostituta, o prostituto, vou colocar prostituto porque ele está relacionando ao político. O prostituto se vende, certo? Política, aí ele vem trazendo aqui mais uma menção, buscando na história e também outro discurso, né? Um discurso da sociologia, para explicar o valor do que é a política. Ele começa a preparar o leitor, no caso o jovem, de onde vem essa ideia, né? Da democracia, do direito para todos, que quando ele coloca para todos, cidade de todos, então o termo, o pronome indefinido todos, lembra a questão de igualdade. A gente vai ver isso mais um pouquinho na frente. Então ele diz, política vem de polis, cidade era para os gregos espaço seguro, ordenado e manso, onde os homens podiam se dedicar à busca da felicidade. Por isso seria aquele que cuidaria desse espaço. A vocação política assim estaria a serviço da felicidade dos moradores da cidade. Então quem tiver no discurso da sociologia, no discurso sociológico, ele já coloca o leitor dentro da perspectiva que ele quer chamar a atenção. Quando ele diz, o político seria aquele que cuidaria desse espaço, a vocação política. Olha aqui, ele já trazendo o termo que ele vai usar o tempo todo, vocação política. A vocação política assim estaria a serviço da felicidade dos moradores. Talvez por terem sido nômades no deserto, os hebreus, aí ele vai fazer uma outra, aí ele vai trazendo já a analogia. Os hebreus não sonhavam com cidades, sonhavam com jardins. Por que os hebreus sonhavam com jardins? Porque dentro da cultura, né, a Bíblia, antes ela era oral, então passava-se de pai para filha contando que Deus criou o homem, Adão e Eva, colocou no jardim, lá tudo era muito feliz, muito tranquilo. Então, os hebreus, dentro da cultura, eles não sonhavam com o jardim. Quem mora no deserto sonha com oásis. Olha o que ele fala. Quem sabe a história dos hebreus sabe que o povo hebreu, quando Moisés tira o povo do Egito, eles vão para o deserto. Então, os hebreus moraram 40 anos no deserto. Embora que eles pensavam em jardim, mas o mais próximo jardim que eles tinham era o oásis, que é um lugar no meio do deserto, que é só areia, é um canto, é um lugar que seria uma referência de jardim para quem mora no deserto. Então, os hebreus não, embora que soubessem do jardim, mas a única coisa que eles tinham como referência de algo parecido com o jardim era o deserto. E ele ainda repete, Deus não criou uma cidade, ele criou um jardim. Porque o sonho do hebreu é conquistar a terra prometida. Então, vemos aqui
que a ideia, a história e a cultura, ela ainda prevalece segundo o que ele está colocado aqui. Se perguntássemos a um profeta hebreu o que é política, ele não responderia. A arte da jardinagem aplicada às coisas públicas. Ou seja, o bem e o benefício é para todos. Porque no jardim todo mundo vivia bem. Porque se a gente pensar um pouco, se o homem vive no campo, vive no jardim, num lugar tranquilo, não precisa de muros, não precisa de muita coisa, ele precisa do estritamente necessário para viver. Na cidade precisa de muros, porque tem violência, tem ladrão. Nós precisamos de estar sempre atrás dos políticos para ajudar a resolver as nossas coisas. Então, no jardim, a gente não precisa nem ter político, precisa ter um jardineiro para cuidar de todos. É bem melhor que o político, né? Porque o político tem que fazer, às vezes, política mesmo, né? Favores para se manter no poder. O político por vocação, ele é muito confiante. O político por vocação é um apaixonado pelo grande jardim para todos. Então, ele usa esse pronome definitivo todos, porque não deixa ninguém de fora. Todos têm o direito de viver feliz se todo mundo contentar com o que tem. Seu amor é tão grande que ele abre mão do pequeno jardim que ele poderia plantar para si mesmo. De que vale um pequeno jardim se sua volta está o deserto? Quer dizer, ele pode viver numa mansão, viver, por exemplo, no condomínio fechado, Alphaville, Belvedere, ou Florais, aí ele passa num bairro cheio de pobreza, cheio de miséria. É o que acontece no dia de hoje, né? Acho que nenhum político hoje quer ser jardineiro. Talvez sim. Deve ter alguns bons políticos, sim. Não podemos generalizar. É preciso que o deserto inteiro se transforme em jardim. Porque o deserto, do que ele faz menção aqui, não é o deserto falta de água, falta de planta, não é o areal só. Aqui, o deserto que ele refere é a falta de estrutura básica para as pessoas viver, para as pessoas terem. A falta de estrutura básica para as pessoas. E ele ainda diz, a literatura é uma vocação bela e fraca. O escritor tem amor, mas não tem poder, mas o político tem. Realmente, se o político quiser fazer, ele tem que fazer. Esse político, quando ele diz aqui, não é só o prefeito, o presidente, o governador. Aqui, provavelmente, nós estamos pensando no quê? Nos legisladores. Quem são esses legisladores? Deputado federal, senador, deputado estadual, vereador, porque eles fazem as leis. Quando as leis são cumpridas, se elas são justas, todo mundo vai viver um jardim para todos. A vocação política, aí ele segue, é transformar sonhos em realidade. É uma vocação feliz que Platão sugeriu que os políticos não precisam possuir nada, bastaria um jardim para todos. Olha aqui a retomada de todos, a questão da equidade, a questão da igualdade. Seria indigno que o jardineiro tivesse espaço privilegiado, melhor e diferente do espaço de todos ocupado por todos. Olha todos de novo.
ele está sempre em busca da equidade. Conheci e conheço muitos bons políticos por vocação. Sua vida foi e continua a ser um motivo de esperança. Vocação é diferente de profissão. Na vocação, olha aqui a comparação. Vocação, profissão. Na vocação, a pessoa encontra felicidade na própria ação. Na profissão, o prazer não encontra na ação. Aqui ele diz que ele está remetendo a questão da vocação para o jardineiro bom e o de profissão, aquele jardineiro ruim. Na profissão, o prazer se encontra não na ação, o prazer está no ganho do que ela se deriva. Quer dizer, a satisfação quando você faz uma coisa boa. O homem movido pela vocação é um amante. Faz amor com a amada pela alegria de fazer amor. O profissional não ama a mulher, ele ama o dinheiro que recebe dela, é um gigolô. É que nós remetemos lá atrás, que é a questão do prostituto, né? Ele faz porque ele vai ganhar alguma coisa. E quem faz amor por dinheiro é uma prática de prostituição. Todas as vocações podem ser transformadas em profissões. O jardineiro, por vocação, ama o jardim de todos. Olha aqui de todos de novo. O jardineiro, agora já coloca, né? Não coloca só apenas vocação. Coloca o jardineiro por vocação, ama o jardim de todos. O jardineiro por profissão, aí olha outra comparação. Ele constrói todo esse discurso dele, a argumentação dele, por via de analogia. Usa o jardim de todos, olha de novo todos, para construir um seu jardim privado. Aí ele aponta o erro. Ainda que para isso aconteça ao seu redor, aumente o deserto e o sofrimento. Aí, como já dissemos anteriormente, o deserto necessariamente não é falta de água, de planta ou coisa do tipo. É falta de estrutura básica para as pessoas. Assim é a política. São muitos políticos profissionais. Agora ele está tomando outro rumo. Posso, então, enunciar a minha segunda tese. De todas, aí ele vai afirmar aqui, ó, a política é a mais vil. Aqui é a segunda tese dele. A primeira tese, ele diz que a política é coisa nobre. Aqui ele diz que a política, aqui é a segunda tese dele, é uma coisa vil. Vil é coisa cruel, né? O que explica o desencanto total do povo em relação à política. Guimarães Rosa, aí ele lança a mão para a validade do seu discurso. Questionado por Gunther Lorenz, ele se considerava político e respondeu: eu jamais poderia ser político com toda essa charlatanice da realidade. Ao contrário dos legítimos políticos, acredito no homem e desejo um futuro. Porque o político pensa apenas em minutos. Sou escritor e penso em eternidades. Eu penso na ressurreição do homem. Essa ressurreição do homem, necessariamente, não é sobre viver, né, novamente, mas o homem se despertar e, no caso, né, sair do mundo da corrupção e surgir para algo bom, que é a questão do compromisso, da responsabilidade, da equidade, da igualdade. É todo esse discurso de equidade. Quem pensa em minutos não tem paciência para plantar árvores. Aqui, quando ele diz plantar árvore, ele está falando de quê? Está falando de políticas públicas. Políticas públicas sérias. Porque as políticas públicas, que são o dinheiro, as verbas bem empregadas, ela vem, às vezes, o resultado não vem, assim, num governo. Às vezes é política a longo prazo. Por isso que ele fala em árvore. Uma árvore leva muitos anos para crescer.
é mais lucrativo cortá-las. No futuro, depende dessa luta entre políticos por vocação e políticos por profissão. Olha aqui a questão da construção de comparação que persiste. O triste é que muitos sentem chamado da política e não têm coragem de atendê-lo, por medo da vergonha de ser confundido com gigolôs, que são os corruptos, e de conviver com gigolôs. Então, ele coloca aqui, né, a gente percebe que ele coloca mais uma vez um ao lado do outro. Os políticos por vocação e políticos por profissão. E aí ele retoma o que ele disse lá na epígrafe, né, no começo do texto. Bem interessante o que ele coloca. Escrevo para você, jovem, para seduzi-la à vocação política. Talvez haja um jardineiro adormecido dentro de você. A escuta da vocação é difícil, porque ela é perturbada pela gritaria das escolhas esperadas normais. Medicina, engenharia, computação, direito, ciência, todas são legítimas se forem vocação. Porque também tem pessoas que escolhem a profissão só pelo dinheiro, pelo status, né? Mas todas são afunilantes. Vão colocá-lo num pequeno canto do jardim, muito distante do lugar onde o destino do jardim é decidido. Aonde que é o jardim? A qual é o jardim que ele se refere? Provavelmente pode ser a Câmara dos Vereadores, porque lá que produzem as leis, né? A Assembleia Legislativa, e o Congresso Nacional. Porque se esses jovens estiverem lá, vão fazer toda a diferença. Quer dizer, esse jovem, né, se ele tiver, né, interesse de não ficar apenas no seu cantinho, no pequeno jardim, mas estiver preocupado em participar do destino do grande jardim. Não seria muito mais fascinante participar dos destinos do jardim? Acabamos de celebrar 500 anos do Brasil. Lembra da música do Gabriel Pensador? Eu trouxe essa música para vocês para fazer não uma provocação, mas abrir possibilidades de leitura. Porque se lêssemos apenas esse texto, não ia fazer muito sentido. E outros vídeos, né, que eu coloquei para vocês, agreguei a esta videoaula, que mostra a questão do jovem que não tem interesse em relação à política. Outro vídeo que vocês devem ter observado em relação à questão da política da época, né, que era a campanha para prefeito, que o discurso deles lá não é muito diferente do de hoje. E ele diz uma coisa interessante, os descobridores, vamos reler aqui então, acabamos de celebrar os 500 anos do descobrimento do Brasil, os descobridores ao chegar não encontraram um jardim, encontraram uma selva. Selva não é jardim, selvas são cruéis e insensíveis, indiferentes ao sofrimento e à morte. Uma selva é uma parte da natureza ainda não tocada pela mão do homem. Aqui nós vemos claramente o discurso da geografia. Qual que é a máxima do discurso da geografia? É a transformação do espaço. Então, o discurso geográfico está presente aqui para entender a questão política.
Olha que ele diz, o cronista, os descobridores, ao chegar, não encontraram um jardim, encontraram uma selva. A selva não é jardim. Selvas são cruéis e insensíveis, indiferentes ao sofrimento e à morte. Uma selva é uma parte da natureza ainda não tocada pela mão do homem. Aquela selva poderia ter sido transformada num jardim. Aquela selva lá no começo, né, da colonização do Brasil, né? Não foi. Não foi. Ele deixou aqui com apenas o advérbio de negação e o verbo no passado, pretérito perfeito. Não foi. Os que sobre ela agiram, sobre a selva, né, que ela aqui é uma retomada de selva, agiram, não eram jardineiros, eram lenhadores madeireiros. Quem conhece, já leu sobre a história do Brasil, sabe que o primeiro ciclo econômico do Brasil foi exploração do pau-brasil. Pau-brasil. Foi assim que a selva poderia ter tornado jardim para a felicidade de todos. Olha que ele toma aqui de novo. Esse discurso dele, né, é bastante socialista, né? Todos, para todos. Até hoje fala assim, educação para todos. Então, esse termo todos é bastante socialista. Foi sendo transformada em desertos salpicados de luxuriantes jardins privados. Então, esses jardins privados, luxuriante jardim privado, são provavelmente que ele quer fazer referência àqueles bairros, né, ricos, como Alphaville, condomínios fechados, ricos, condomínio fechado. Quem que mora em condomínio fechado? São as pessoas ricas. Então, quem é o deserto? Deserto, a gente já disse lá atrás. Deserto, necessariamente, é falta de água, falta de planta, é falta de coisas básicas para as pessoas. Há descobrimentos de origens, mais belos descobrimentos de destinos. Talvez, então, se os políticos por vocação se apossarem do jardim, poderemos começar a traçar um novo destino. Isso vai depender, né, como segundo a perspectiva dele, a expectativa, é o jovem se despertar para isso. Em vez de desertos e jardins privados, teremos um grande jardim, olha de novo o termo todos, que remete a um discurso socialista. Então, o discurso político dele aqui é um discurso socialista, que pensa em igualdade, equidade, dividir com todo mundo, distribuição de renda, ninguém tem mais que ninguém. É um discurso bonito, mas infelizmente a gente não vê isso no meio político, e os políticos que fazem as promessas só ficam na maioria. Por que fazer uma leitura global do texto? Isso é para vocês refletirem. Qual é o campo discursivo de origem de circulação do texto? É científico? É didático? É jurídico? É religioso? É literário? Ou é político, literário, didático, religioso, jurídico? Pelos discursos já mencionados, eu quero que vocês descubram qual é o campo do discurso que vocês conseguem reconhecer. Qual é o tema do texto? Esse aqui eu vou falar para vocês. O tema do texto, a essência do texto é a política, né? Tanto é sobre política e jardinagem. A jardinagem é apenas
uma metaforização do que ele pensa da política. Então, qual é o tema? O tema eu vou ajudar vocês. É política, para vocês terem condições de descobrir o resto. De que trata o texto fundamentalmente? Essa é vocês que vão ter que responder. Qual é a função comunicativa do texto e intenção do autor? Porque todo gênero textual, ele tem uma função comunicativa. Aí vocês vão ter que pesquisar a partir do gênero textual e a tipologia. Qual o texto que nós estamos analisando? Tipologia textual. Qual o texto que nós estamos analisando? É a crônica. Então, vocês vão buscar essas características da crônica. Quais são as representações de mundo, crenças, concepções que o texto deixa passar implicitamente, explicitamente? Isso a gente já tratou lá atrás. Então, tem condições de vocês responderem. E eu quero essas questões respondidas. Como acontece o encadeamento das ideias do autor? Eu já falei, né? É argumento por analogia. Vocês vão perceber que o tempo todo ele está fazendo comparação. E a divisão dos parágrafos? Quanto critério semântico para a divisão para os parágrafos? Isso aqui vocês não precisam nem... dá para responder se vocês prestarem atenção quando eu faço menção, por exemplo, do texto lá da oração, todos. Todos é pronome indefinido. E esse pronome indefinido no texto, ele é fundamental. Né? É ele que traz para a discussão a questão da equidade. E quando eu falo de semântica, critério semântico, eu estou falando do quê? Estou falando do significado das palavras no texto. Ok? Como o autor apresenta a síntese global de suas ideias e informações? Vocês percebem que o texto é denso, é pequeno, mas tem muita informação. Como que o autor faz isso? Como é que ele constrói o texto? A gente já falou, né? Ele constrói, a maior parte ele faz, usa, né, o argumento por analogia, a argumentação dele. Como ocorre a relação desse texto com os outros textos? Ou seja, como são inseridas citações, remissões, como são feitas paráfrases no texto? A essa parte também, paráfrase, o que é paráfrase? Nós já falamos sobre, né? Paráfrase é a reprodução de um outro texto com as próprias palavras. Ele faz muito bem isso no segundo parágrafo, quando ele fala sobre as cidades gregas. Ele faz um parafraseamento. O que é uma resenha crítica? A resenha crítica é um gênero textual que informa, descreve e opina sobre uma determinada obra. Pode ser um livro, pode ser um artigo, um filme, um documentário, exposição de arte, peça teatral, apresentação de danças e shows. Conheça muito bem a obra. Para vocês fazerem, para vocês produzirem essa resenha, vocês têm que mastigar, remoer, ruminar a crônica, senão não dá certo. Não tem como produzir algo se você não tiver conhecimento profundo. Para começar uma resenha crítica, é necessário ler e assistir atentamente a obra analisada. Características da resenha crítica. A resenha possui algumas características que, alinhadas à estrutura e funcionalidade, qualificam o texto como tal. Agora não estamos falando da crônica, estamos falando do que vocês vão produzir. A seguir, elencamos alguns dos elementos que fundamentam o gênero resenha. Resenha tem como função a descrição e análise do objeto a fim de recomendá-lo ou não ao leitor. Por se tratar de um texto técnico, a resenha preza por linguagem denotativa, ou seja, aquela linguagem que não é literária, tá? Ela é denotativa, ela é
real. Norma padrão, segundo a gramática portuguesa, gramática da língua portuguesa, tem que estar impecável. Construção linear, começo, meio e fim, objetividade, imparcialidade. Usa a terceira pessoa, não coloque na primeira pessoa, por favor. Tá? Impessoalidade e imparcialidade vão ajudar vocês se vocês usarem a terceira pessoa. Cientificidade, se não trabalhar um texto científico. Então, o texto científico, ele tem, por exemplo, resenha crítica, ela tem uma regra a ser seguida. Então, vocês têm que lembrar que o texto acadêmico, vocês têm que vocês têm que seguir os passos que vocês vão ver lá à frente, que são o plano de texto que eu coloquei para vocês, de título, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto parágrafo. Você tem que seguir aquela regrinha. Se vocês seguirem aquele mapinha, não tem como errar. Aqui eu coloquei os conectivos. Por exemplo, quando vocês forem fazer as análises, como a própria crônica ela foi trabalhada em cima em analogia e comparação, provavelmente vocês vão usar muito disso também para produzir a resenha crítica. Encontrar elementos de comparação. O que você pode utilizar? Semelhança, comparação, conformidade, igualmente, da mesma forma, assim como, sempre fazendo também a comparação, também vocês têm que eu apresentei para vocês, aqueles textos, né, do Gabriel Pensador, dos fragmentos, do contexto histórico Fernando Henrique, todos aqueles, todas as respostas que vocês derem, ela vai encaixar de alguma forma na produção da resenha. Isso eu fiz para facilitar mais. Então, vocês vão utilizar aqui, vão observar aqui, ó. Se você quiser, de repente, desenvolver um raciocínio, apresentar prioridade, temos aqui relevância, aqui de tempo, frequência, duração, ordem, sucessão, teoridade e posterioridade. Tem aqui condição e hipótese, tem aqui adição e continuação. E nós estamos trabalhando com aqueles operadores argumentativos, que eu não vou passar o gabarito para vocês. Eu deveria ter feito isso antes para ajudar mais ainda na hora de produção, mas eu vou também fazer uma videoaula dos operadores argumentativos para ajudar vocês em relação a isso, a como empregar esses conectivos. Aí nós temos também esses outros conectivos, certeza, ênfase, nós temos aqui surpresa, ilustrações e esclarecimento, propósito, intenção, finalidade, lugar, proximidade, distância, resumo, recapitulação, conclusão, causa, consequência, explicação, contraste, oposição, restrição, ressalva, ideias alternativas. Vocês têm vários conectivos com as funções específicas. Se você viu lá no seu texto, está escrevendo, de repente surge uma ideia que cabe uma ênfase, então você vem aqui, de certo, por certo, de surpresa, inesperadamente. Não estou dizendo para vocês colocarem isso, vocês que vão, na hora que estiver produzindo, que é a mente de cada um, né? Não existe fórmula, existe características de gêneros textuais, mas não existe uma fórmula, como se fosse uma receita de bolo para vocês escreverem um texto dissertativo argumentativo. O processo é contínuo, é exercício de leitura e produção. Escrita, né? De leitura e escrita. Aqui nós temos, como falei para vocês, vocês vão começar com o título, vocês podem colocar, por exemplo, sobre política e jardinagem. Se você não achou um título para sua resenha, você pode colocar o título mesmo da crônica. Você já ajudou bastante. Aí, ó, presente o autor e seu contexto histórico e literário. Se vocês não conseguirem fazer isso,
porque eu apresentei a biografia para vocês no outro vídeo, é só ir lá pegar. Por exemplo, pode começar assim, pegando do que está aqui, vai ajudar bastante. Assim, o autor, Rubem Alves, no caso, o autor Rubem Alves, pode colocar, nasceu, não precisa ser igual, tô só apenas dando uma ideia. Nasceu em Minas Gerais. Aí vai contando sobre a vida dele, tal. Aí vocês vão dando mais um tanto, contando mais um pouco da vida dele. Aí você vai falar em breve, ó, explique brevemente a importância da análise da crônica. De tudo que a gente já falou, é importante a crônica dele? Olha, quanto a crônica, abre parênteses, aliás, abre aspas, sobre política e jardinagem. Minha letra não está saindo bem porque eu estou escrevendo numa mesa digital, não estou com muita prática. Jardinagem. Quanto é importante, porque aí vocês que vão dizer por que é importante, porque eu não vou falar, não vou escrever não. Tô dando só a ideia como vocês vão construir o parágrafo. Mas de repente, aí se coloca aqui, é importante, porque isso, aquilo outro. Aí você vai apresentar sua tese, sua opinião, para fechar. De repente, você não concorda com muita coisa, não. Entretanto, realmente, pode-se dizer que ser político, entrar na política, participar da política, tá? Eu não vou escrever muita coisa não, para não dar ideia minha, essa ideia de você. Entretanto, realmente, posso dizer que participar da política, você pode colocar algo positivo ou você pode colocar algo negativo. Segundo parar desenvolvimento, vocês podem começar, né, o resumo assim. A crônica sobre política e jardinagem traz um chamamento para a participação do jovem a participação do jovem na política.
colocar aqui um nazinho aqui. Vai na participação na política. Só uma ideia. E aí vocês leem o resto da crônica e façam com suas palavras uma paráfrase, um resumo de suas palavras. O terceiro parágrafo, aqui, vai ser, você pode incluir a resposta. Lembra lá atrás do poema-canção, a comparação do poema-canção com a crônica? Incluir a resposta do primeiro exercício, tá? A primeira atividade. A resposta de 6 a 8 linhas, atividade, ela pode ser inclusa aqui. Você pode fazer diferente, mas para aqueles que estão com dificuldade, pode usar aquela resposta aqui. Incluir a primeira resposta da primeira atividade, poema, canção, Gabriel Pensador, Gabriel o Pensador, relacionando com a crônica. Aí você já tem o terceiro parágrafo. O quarto parágrafo é a segunda resposta da atividade que relaciona os dois fragmentos que trata-se de Platão. Vocês vão estar lembrados disso aqui, Platão. Intertextualidade. Dá para pegar essa resposta de lá e colocar aqui. Quem está com dificuldade de produzir é uma oportunidade de resolver o problema. Quinto parágrafo. Olha, vocês vão ver aqui. No quarto parágrafo, que é aqui, está dizendo o quê? Analise as ideias políticas de Rubem Alves, destacando seus principais pontos de vista, argumentos e abordagens da crônica. Lá tem uma das abordagens, que é a questão do pensamento de Platão. Então, que é o pensamento, né, aliás, o argumento que ele faz, na verdade, ele faz uma relação por analogia, né? Ele compara o jardineiro e ele lança a mão da intertextualidade lá. Então, dá para vocês pegarem a resposta daquela questão e colocar aqui. A quinta, considere como as reflexões políticas de Rubem Alves, se relacionam com o seu contexto histórico e com a sociedade em geral. Então, você pode pegar aquela resposta que é a terceira questão, a terceira resposta, né, da terceira questão, terceira resposta da atividade. Olha como que eu facilitei a vidinha de vocês, né? Atividade que aponta, né, os pontos positivos e negativos
do governo, né, do governo FHC. Então, não tem segredo nenhum. O que nós fizemos? Nós estamos fazendo, na verdade, uma sequência didática. E para chegar numa redação igual essa, que é a resenha argumentativa, eu estou mostrando para vocês o trabalho que dá, são as pesquisas. Então, qualquer resenha dissertativa argumentativa exige do leitor a leitura do texto e todo o contexto de produção. Tem que ir atrás, não tem outro jeito. Olha, os textos do parágrafo vocês podem iniciar com um conectivo de fechamento. Pode ser um portanto, né? Portanto, vírgula. Diante disso. E se vocês quiserem saber uns outros mais, é só procurar. Para recapitular os principais pontos discutidos na resenha. Um dos pontos principais, vou colocar aqui as palavras-chave. O principal é política jovem. Já ajudei. Isso aqui vocês vão construir a partir de política e dessas duas palavras-chave, vão iniciar, tá? É uma dica, iniciar o seu parágrafo, o seu tópico frasal. E aí você vai ter que encaixar a sua tese, tá? Que vai ser tópico frasal, que é esse aqui. Recapitular, isso aqui é o tópico frasal. Resgate sua tese, ofereça uma síntese, esse aqui vai ser o seu desenvolvimento. O que vai ser esse aqui? Vai ser o quê? Suas ideias secundárias. Ideias secundárias. Tá vendo? E finalizar com uma reflexão sua a respeito do assunto. O que você vai fazer? Você vai dar um fechamento para o seu parágrafo, apresentando uma reflexão pessoal a respeito do assunto. Então, você vai estar fazendo o quê? Concluindo o seu parágrafo. Conclusão. Ou seja, tópico frasal, ideias secundárias e conclusão. Ou seja, o parágrafo tem que ter parágrafo padrão, que eu ensinei para vocês. O que ele tem que ter? Começo, meio e fim. Bom trabalho e espero que vocês aprendam, pelo menos, estruturar a dissertação argumentativa, no caso a resenha.